Olá, alunos. Vamos iniciar a segunda aula sobre noções de fisiologia do trabalho, idade, fadiga, vigilância e acidente e aplicações de força. Então, a gente tem que saber primeiramente o que é a fisiologia humana, ou seja, o que estuda a fisiologia humana. A fisiologia humana, ela é a ciência que descreve como o corpo dos organismos vivos funcionam. Então, nessa figura aí, a gente observa o quê? Duas figuras esquematizadas minuciosamente. Então, essas são uma das formas de se descrever o corpo dos organismos vivos. Já a fisiologia do trabalho, ela estuda a resposta do corpo humano no desempenho das atividades. Como é esse estudo? Então, esse estudo, ele ocorre através de duas formas. Então, assim, primeiramente, ocorre a transformação de energia. Como assim a transformação de energia? Então, a energia físico-muscular em energia mecânica. Então, olhem aí essa figura. O que vocês podem observar aí nessa figura? Então, para movimentar esse corpo, a pessoa, ele vai o quê? Ele vai se utilizar de quê? De uma força. Essa força precisa de quê? De energia. Então, primeiramente, vai ocorrer o quê? Uma energia físico-muscular e na movimentação desse corpo vai ser transformada em energia mecânica. Para que essa força ela seja aplicada de maneira correta, a pessoa ela precisa estar de uma forma adequada. Então, o que a gente observa aí? Que o rapaz, para levantar este peso, ele se agachou e colocou a coluna ereta. Então, com isso, ele levantou verticalmente e colocou este peso sobre a bancada. E também existe outra forma, através da recepção e tratamento da informação. Então, atividades cognitivas permitem a detecção, percepção e tratamento das informações. Então, vamos observar aí essa figura. Então, a pessoa recebeu uma informação, ele raciocinou e decidiu. Então, todas as vezes que você vai desempenhar uma determinada atividade, então tem que haver o quê? Tem que haver essa atividade cognitiva de receber a pergunta, ou seja, você vai receber a atividade a ser executada, você vai raciocinar e vai decidir. O que a gente pode observar aí nessa figura? A gente observa o quê? A gente observa um carro que ele precisa de quê? Precisa de gasolina para se movimentar. Da mesma forma é o nosso corpo, da mesma forma é o ser humano. Ou seja, o ser humano ele precisa de quê? Precisa de energia através da adenosina trifosfato, que é o nucleotídeo, carboidratos e gorduras. O corpo vai processar, ou seja, pegar essas energias e transformar ela em força para executar as atividades. Que ele é o combustível muscular. Entrando na parte de idade, que a gente observa muito, ou seja, que à medida que vai passando os tempos, a pessoa, ou seja, aquele trabalhador, ele vai o quê? Diminuindo o seu desempenho, a sua eficiência no desenvolvimento das atividades. Esse envelhecimento ele pode ser definido de duas formas.
tem o envelhecimento funcional, que é o processo contínuo que atinge o funcionamento do organismo, tornando o idoso mais frágil e suscetível às variações do ambiente. Esse envelhecimento ele provoca a redução da capacidade física em razão da diminuição do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos e das fibras musculares. Então a gente observa o que aí nessa figura? Ou seja, um funcionário novo, ou seja, que ele desempenha as atividades satisfatoriamente, e uma pessoa já com idade mais avançada em que ela vai sentindo alguns desconfortos devido ao quê? Devido à idade, ao desempenho contínuo diário daquela atividade. Existe também o envelhecimento psicológico. Então, é o processo de envelhecimento funcional, ou seja, marcado por períodos de ascensão na juventude e seguido pelo declínio na terceira idade. Sob essa perspectiva, o idoso era considerado importante pelas suas contribuições à sociedade. Ao longo da vida, no entanto, ao atingir a velhice, perdia a posição de uma pessoa ainda capaz de trazer benefícios à sociedade. Então, a gente observa aí nessa figura uma pessoa mais idosa, ela precisando de quê? Precisando se exercitar continuamente, ou seja, para quê? Para que ela não fique enferrujada, ou seja, para que as articulações elas não parem. A fadiga muscular. Então, principais sintomas da fadiga muscular, quais são? O formigamento, o cansaço, a depressão e o afastamento. Então, vai se passando os tempos, aquele funcionário, ele não vai conseguindo acompanhar os outros funcionários no desenvolvimento de algumas atividades. E com isso, ou seja, devido à fadiga muscular, ele vai o quê? Ele vai se afastando dos seus companheiros, ou seja, porque ele não consegue desenvolver aquela atividade no mesmo ritmo e vai acabando entrando em uma depressão. Quais os motivos da fadiga muscular? Nós temos o quê? Devido a microlesões musculares, ou seja, essas microlesões são devidas a quê? Possivelmente ao desempenho de uma atividade continuamente e sem as devidas precauções, catabólitos químicos e a falta de energia, ou seja, a falta de ATP. Qual a prevenção para se evitar a fadiga muscular? Ou seja, fazer alongamentos, dieta adequada e condicionamento físico. Então, o que a gente observa aí nessa figura? Ou seja, o que muitas empresas estão adotando hoje em dia. Então, pela manhã, quando os funcionários chegam nas empresas, ou seja, eles adotam a parte de exercitação, alongamento desses funcionários para o maior aproveitamento durante o dia. Então ocorre essa atividade aí, reduzindo a fadiga muscular. Na parte de vigilância, ou seja, o que é vigilância? O que vocês observaram, ou seja, o que vocês pensaram na primeira vez que vocês viram essa parte aí de vigilância na ergonomia? Então, também conhecida como atenção contínua, é a habilidade de se manter alerta por um tempo prolongado. Então, vigilância é o que? É a pessoa estar atenta no desempenho daquela atividade. Então, nessa figura aí, o que a gente observa? A gente observa o radar de um submarino durante a Segunda Guerra Mundial. E na outra figura, um controlador de voo, em que estão marcados pontos em que eles cansam mais rápido. Então, o que se observa?
você observa o quê? Que nos primeiros 30 minutos, a atenção, ou seja, a vigilância é de 100%, ou seja, o funcionário ele está totalmente atento. Depois desse tempo, ou seja, depois desses 30 minutos, então ocorre uma perda de vigilância. Então, de acordo com as pesquisas, o estado de alerta ele diminui com a duração da tarefa. E o funcionário ele fica evidente, ou seja, ele fica cada vez mais cansado após os 30 minutos. O nível de concentração aumenta dentro de um certo limite, com a elevação da frequência, intensidade e diferenciação, quanto à forma e o contraste dos sinais ou quando o trabalhador é informado do seu desempenho. Então, gente, o que a gente pode ver aqui? Que para deixar um funcionário vigilante, um dos fatores, ou seja, que você pode estar colocando ali na sua atividade é mostrando o desempenho funcionário. Ou seja, está ali cativando, ou seja, incentivando. Através disso, ele consegue ficar mais vigilante. O desempenho apresenta uma queda quando o intervalo entre os sinais varia muito ou quando o trabalhador foi exposto anteriormente à situação de estresse físico ou ainda privado do sono. Então, o que a gente observa? O que a gente vê muito nas empresas de ônibus? Ou seja, muitas vezes, os funcionários, ele faz o quê? Ele faz uma longa viagem, chegando lá, ele já é submetido a uma nova viagem. Então, de acordo com as pesquisas, o que foi observado? Que a sua vigilância, ou seja, ele diminui, ou seja, devido ao maior estresse físico, perda de sono. Então ele vai estar menos atento, correndo grandes riscos. Acidente. O acidente, ele pode ser visto através de um conceito prevencionista, ou seja, são todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial para causar ferimentos em alguém ou algum tipo de perda à empresa ou ambos ao mesmo tempo. Então, o que a gente observa muito aí nas empresas? Ou seja, se você passar por alguma empresa e observar, você vê o quê? Que tem algumas placas dizendo: estamos há tantos dias sem acidente. Estamos há tantos anos sem acidente. Então, isso está dentro do conceito prevencionista, ou seja, o funcionário, quando vê aquela informação, com certeza ele vai desempenhar uma atividade bem mais atenta. E também tem o conceito legal de acidente. É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal ou perturbação funcional, resultando a morte, a perda ou a redução permanentemente ou temporária da capacidade para o trabalho. Equiparam-se legalmente ao exercício do trabalho o acidente de trajeto, a doença profissional e a doença de trabalho. Então, não adianta a empresa utilizar da ergonomia apenas ali no desempenho das atividades. O funcionário ele tem que levar aquilo para fora da empresa, porque caso ocorra alguma coisa fora daquele estabelecimento, o funcionário ele está ainda sobre a guarda da empresa, ou seja, ele pode ainda apresentar, ou seja, ele pode possuir alguns requisitos que a empresa tem que protegê-lo, ou seja, tem que subsidiá-lo, ajudá-lo para a sua melhora. Podemos ver aí causas de acidentes. Então, nós temos
atos inseguros. O que são atos inseguros? Então, de acordo com essa figura aí, o funcionário, ele está executando uma determinada atividade, porém, ele não está utilizando o EPI, ou seja, ele está desenvolvendo uma atividade perigosa, porém ele não está utilizando o EPI. Ele está muito exposto, como a gente pode observar aí, aos gases, ou seja, ele está mexendo com veneno e não utiliza EPI. E tem também as causas por condições inseguras. Aqui, o ambiente em si, ele já é inseguro, ou seja, o funcionário ele pode estar com o equipamento de proteção, porém o ambiente que ele trabalha é insalubre, ou seja, promove risco aos trabalhadores. Em estatísticas mundiais, os acidentes de trabalho estão quantificados, segundo suas causas, da seguinte forma: atos inseguros equivale a 86% dos acidentes, condições inseguras equivale a 12% dos acidentes, elementos da natureza ou situações especiais apenas 2%. Então, o que a gente observa aí nessa figura? Ou seja, um funcionário está oferecendo um capacete para o outro e o outro está dizendo que nunca aconteceu nada com ele. Então, na outra, a gente observa o quê? A importância de utilização dos equipamentos de proteção individual para evitar os acidentes. Aplicação de força. Então, nessa figura aí, a gente observa que para esse rapaz aplicar uma força para movimentar um peso, ele se agachou, deixou a coluna vertical e subiu de maneira vertical para colocar o peso sobre a bancada. Então, isso deve ser feito todas as vezes que você for realizar um determinado tipo de força. As forças humanas, elas são resultantes de contrações musculares. Adaptadas às capacidades do operador nas condições operacionais, então tem que haver a medida na posição exata de instalação, postura corporal do trabalhador, ou seja, o tipo de deslocamento efetuado, tem que haver uma resistência da alavanca e também, o que a gente observa nos trabalhadores experientes? Que ele diminui o gasto energético. Então, vamos pegar aqui um exemplo, em que implantação de uma alavanca. Se você pegar um funcionário que é acostumado a fazer aquilo ali, ele vai se desgastar bem menos do que um funcionário que está ali no seu primeiro dia de trabalho. Fatores que influenciam. Então, nós temos a força para empurrar e puxar, que utiliza postura, antropometria, sexo e atrito. Tem que ter alcance vertical, que leva em consideração peso, altura e tempo. O alcance horizontal, que leva em consideração peso, altura e tempo também. Os braços, pouca resistência em manter cargas estáticas. Tempo não deve ser maior que 1 a 2 minutos. Recomendações para transporte e manuseio de cargas. Então a gente observa aí como levar carga na vertical, carga próxima ao corpo, cargas simétricas e uso de meios auxiliares. Toda a carga sobre a coluna vertical deve ser colocada na direção do seu eixo, para se evitar componentes de forças perpendiculares ao mesmo. Então o que a gente observa aí? A forma errada de se levantar um peso, pois prejudica a coluna, e a forma certa. Novamente, aquela mesma figura, da forma correta de se levantar um peso. Então, devido à utilização, ou seja, realização de atividades repetitivas e levantamento de pesos de forma inadequada, ocorre isso aí, ó, a hérnia de disco. E a gente pode observar aí, para quem trabalha de forma correta na locomoção e levantamento de algum material, que os músculos do abdômen ficam tonificados, e aquela pessoa que trabalha de forma errada, se apresenta gordura e músculos flácidos.
Então, gente, até a próxima aula, que será aspectos antropométricos, dimensionamento de postos de trabalho.